Então, iniciada a aula aqui de dúvidas, então vamos começar aqui com a dúvida na primeira questão e em seguida para a quarta questão que está aqui embaixo. Então, a primeira questão pede para você dar uma sequência de 10 inclusões em uma árvore rubro-negra inicialmente vazia, de forma que nenhuma rotação aconteça. Tudo bem? Então, não pode acontecer nenhuma rotação, mas pode acontecer uma recoloração. Tudo bem? Então, lembra que quando a gente vai fazer inserção, vai dar rotação quando o tio do cara for negro. Tudo bem? Então, eu tenho que sempre evitar esse caso, né? Do tio do cara ser negro, tá? Então ele tem que ser rubro toda a vida que eu no local que eu for inserir. Tudo bem? Deixa eu só... então, eu vou colocar aqui a nossa lousa virtual. Vai, me diga um número aí. A gente pode começar com um número qualquer. Tem 380, vai. 380. Então, aí eu vou colocar aqui embaixo, aqui. 380. Professor, você poderia verificar nas suas configurações do Meet se a resolução está no máximo? Para mim está um pouco embaçado. Tá, deixa eu ver aqui. Pra todo mundo tá embaçado aí? Me falem aí. Eu vou ver aqui se eu troco aqui alguma coisa aqui, né? Vídeo. Aqui tá em 300. Eu vou botar em 700, né? 720. 720. Melhorou aí? Deixa eu ver aqui a minha conexão de internet. Às vezes é a minha conexão de internet. Eu descobri que o meu computador ele não consegue pegar uma boa conexão. Aí eu fico colocando internet que é pega pelo tablet. Ele pega... Melhorou aí, Luiz Fernando? Fala aí. Tá ok agora, né? Tá embaçado. Ainda tá embaçada? Tipo, o 3 eu deixo no 2, o 8 eu deixo Tá. S. Tá, pera ainda. Acho que eu consigo resolver pra você, Luiz Fernando. Não se preocupe não, que isso também é comum em sala de aula normal. Também tem alunos que não enxergam. 380. Dá pra enxergar agora? Dá barra não. 380. A conexão... porque o que vale pra mim é a de upload, né? Deixa eu ver aqui a de upload aqui até onde vai aqui. Aqui eu tô com... Tem uma quantidade boa aqui. Eu acho que tá melhor do que se fosse só no computador. Deu aqui 47. 47 MB, acho que... Eu vou tentar entrar e sair aqui de novo. Então tá ruim só pra ele, é? Pra vocês tá bom aí, pessoal? Sim, tudo... então quando eu faço a inserção, né? Eu insiro com a cor rubro, né? Só que lembra que o último passo que eu faço é deixar a raiz negra, né? Então eu vou colocar aqui negro. Tudo bem? Agora me digam um novo número aí, pessoal. Lembrando que não pode ter rotação, tá? Eu não quero que tenha rotação. Como é que eu faço para não ter rotação? É só o tio do cara não ser... claro, você não vai inserir em um canto que tem rubro, né? Porque aí você vai ter o rubro vai ter problemas. Nesse caso é que você vai poder fazer recolorações ou então rotações. Aqui você pode inserir tanto de um lado quanto do outro que vai dar certo. Nesse momento aqui não vai ser indiferente. Jorge falou 190. Então vamos colocar o 190 aqui. Então quando eu insiro o rubro. Desculpa. Ok? Então coloquei o 190
Foi o Luiz Fernando. Tá bom agora pra ti, Luiz Fernando? Luiz Fernando, tá me ouvindo? Tô vendo. Tá certo. Melhorou agora. Eu entrei pelo Chrome e melhorou mais aqui. Tava pelo monitor. É, uma dica também é tu fechar a tua webcam também, porque fica melhor, fica mais. Mas você pode ficar à vontade, viu? Beleza, então, ó, vamos aqui. Deixa eu falar aqui pro Luiz Fernando o que foi que aconteceu. O Jorge falou para inserir o 190. A gente sempre insere rubro, tá? Então, até agora não teve rotação nenhuma. Eu tive duas inserções. Agora eu posso inserir qual? Fala outra aí. Não pode dar rotação, tá? 400. 400. Ó, preste atenção que se eu inserisse um pra cá, ó. Se eu inserisse um para esse lado aqui, iria ser rubro, né? Aí eu ia ter esse problema de rubro-rubro. Quando eu tenho esse problema, eu tenho que olhar para o tio do cara. O tio do cara aqui, no caso, é o nó externo, que é negro, tá? Então, quando eu estou nessa situação de rubro-rubro e o tio do cara que eu inseri ele é negro, eu tenho que... Vai ter uma rotação, seja ela simples ou então dupla. Então eu tenho que evitar isso aqui. É só eu evitar isso aqui que dá certo. Agora, se aqui fosse rubro, ia dar certo porque eu só ia fazer recolorações nesses três caras aqui, tá? Então, tu falou o quê, Luiz Fernando? Tu falou 400, né? Então, 400. Então, eu vou inserir 400 aqui. Ele vai ser rubro. Qual é o próximo que eu posso? 570. 570, ele é para tá aqui desse lado aqui, né? Ó. 570, aí eu vou colocar aqui em cima também, 570. Então, a questão pede 10, né? Já foram 4 aqui. Então, aí eu insiro o rubro aqui. Aí o que é que vai acontecer? Deixa eu te fazer outra pergunta, Luiz Fernando. Tu tá conseguindo ver bem aí ou é só porque eu tô escrevendo grande? Tô conseguindo ver bem, mas também por causa que tá grande. Porque tá grande, né? Entendi. Tá bom. Então eu vou continuar assim, tá? Ok, então nesse caso aqui, ó, eu tive aquele problema do rubro e o pai do cara, ele é rubro. Então aqui tá ok, porque não vai acontecer rotação não, só vai acontecer recoloração, tá? Então, então eu vou copiar aqui. O que é que vai acontecer aqui, né? O pai e o tio do cara, eles vão trocar de cor e o avô dele também vai trocar de cor. Ou seja, aqui vai ficar negro, negro e aqui vai ficar rubro. Só que a última operação lá da inserção é colocar a raiz, né, para ser negra, tá? Então, ele vai trocar novamente lá para negro essa raiz. Então aqui até agora tá ok, não teve nenhum problema não. O problema eu falo pra gente aqui é ter rotação. Então a gente não teve nenhuma rotação, a gente só teve recoloração, tá? Então, deixa eu colocar aqui do lado da árvore, que vai ficar, né? Então vou apagar aqui esses dois caras que vão ficar negros. A cor deles, né? Pronto, agora eu vou inserir qual aqui para não ter? Qual seria uma exceção aí? 390. 390 vai ficar aqui, né? Ó. Então vamos colocar o 390. Aí eu vou inserir ele com a cor rubro, né? Vou colocar ele aqui em cima também. Então já foram 5. Agora eu posso inserir... O Eric falou 95, né? Então vamos colocar o 95 bem aqui. Ele vai sair com a cor rubro. E agora, qual outro?
Podem falando aí que eu vou colocando aqui. Até agora não teve nenhum problema, não. 250. Ok, 250. Pra inserir só pra não dar problema, pode inserir que dê rotação também. Não pode dar rotação. Você tem que fazer inserções de modo que não vai ter rotação. A questão pede isso, né? Tá certo. Sim, exatamente. Coloquei aqui o 95. Coloquei o 250. E agora? Vamos ver aqui qual foi o problema aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo aqui. Ó. Por exemplo, se você colocar qualquer nó aqui, né? Eu vou colocar o 40 que o Jorge falou. Se você colocar 40 aqui, você vai colocar ele com a cor rubro, né? Aí o que vai acontecer? Esse cara, eles vão trocar de cores. Esse aqui também ele vai trocar de cor. Né? Vai ter algum problema aqui? Não, né? Não vai ter nenhum problema, não. Então aqui eu vou colocar... Pode falar, Luiz Fernando. Como é que o senhor falou assim como se ia ter problema? Eu achava que ia ter também, mas não vai ter não. Perdão, tá? Foi erro meu. Então aqui o que vai acontecer, ó... Esses dois caras aqui eles vão ficar sendo negros e esse aqui ele vai ficar sendo rubro. O problema seria, né, se a raiz aqui no caso tivesse cor rubro, tá? Perdão. Mas mesmo assim, depois... Ok. Aí a cor rubro aqui. E esses três caras aqui você vai trocar as cores deles, né? Pronto, já foi quantos aqui? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam só 2. Qual o próximo? Para essa árvore aqui. Eu inseria 115. Vai, 115. É menor do que o 380, menor do que o 190 e maior do que o 95. Ok, aí o último agora. Qual a inserção que eu faço? Ó, lembrando... 288, né? Então menor do que o 380, maior do que o 190. É 288, não foi que tu falou? Então é pra estar aqui. 388. Ah, é 388, né? Mas acho que vai dar problema. Vamos ver aqui, ó. Se eu for colocar o 388 aqui, ele é maior do que o 380, menor do que o 400 e menor do que o 390. Então é para ele ficar aqui, né? Ó. Eu vou inserir ele como rubro. Aí o pai e o tio dele vão trocar de cor e o avô dele também. Então aqui ficaria com a cor negra e aqui também com a cor negra aqui também. Tem algum problema? E aqui rubro. Teve algum problema? Então pronto, então vai ficar ele. Então ele é o... quanto é que você falou? 388, né? Isso. Pronto. Então vai ficar com essa árvore aqui no final. Deixa eu colocar aqui. Que o espaço aqui ele tá acabando. Vou deixar aqui do lado aqui.
colocar isso aqui de cor diferente. Rubro aqui. Negro, negro. E aqui vai ficar com... Deixa eu trocar só essa cor aqui também que ficou verde aqui. Pronto, tá aí. Aí aqui eu inseri quem? O 115 e o 388, né? Então tá aqui o 115 e o 388. 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, então essa aqui é a primeira questão, tá? Tá claro aqui, pessoal? Estão acompanhando? Quem tá acompanhando, levanta a mão aí pra mim. Ok. Vamos voltar aqui para a lista para a gente ir para a questão 4 agora. Então, aqui na quarta questão, ele pede o seguinte, né? Ó, prove ou dê o contra-exemplo, né? Seja uma árvore rubro-negra cuja altura possui a cor rubra. Tá? Então, lembra que na definição original, né, você pode ter a cor rubra sim lá na sua árvore rubro-negra, tá? Se for alterada para a cor negra, né, a árvore mantém-se rubro-negra. Isso aqui é verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? É evidente que se mantém sim, mas você tem que... Agora, argumente por que se mantém rubro-negra. Tá certo sim, viu? Você fala sim aqui. De fato é sim. É assim, como você só está mexendo com a cor da sua raiz e você está trocando um rubro por um negro, né? Você não vai ter aquele problema, né, de rubro para pai e filho. Claramente, por quê? Porque você está simplesmente você está colocando negro, né? É, em ambos os lados ela exatamente, Eric. Em ambos os lados, cada subárvore ainda continua sendo rubro-negra, tá? Com a mesma altura negra que estava anteriormente. Aí, o que você mudou, talvez, né, foi a sua altura negra total lá da sua árvore rubro-negra, né, colocando um negro a mais. Então, o que você fez foi somente colocar um nó negro a mais em todos os caminhos que vão da raiz até uma folha. Ou seja, como você só fez aumentar um nó negro em todos os caminhos possíveis a partir lá da raiz, então vai continuar com o mesmo número de nós negros que tinha anteriormente. Mais um, né? Aí, basicamente, ela vai continuar também rubro-negra. Então, as subárvores esquerda e direita, elas continuam rubro-negras. Você ainda mantém aquela propriedade lá do pai e filho não ser rubro-rubro, né? Porque você está colocando um nó negro. E como você colocou esse nó negro a mais, você simplesmente vai manter, né, a mesma propriedade lá, agora partindo lá da raiz, para a mesma quantidade de nós negros em um caminho que vai da raiz até o rubro, tá? Porque a única diferença é que você está colocando um nó negro a mais. Aí ela vai continuar sendo rubro-negra. Tá ok, Aline? É só escrever isso aí, mas assim, basicamente essa é a ideia. Para mostrar que uma árvore rubro-negra é rubro-negra, você simplesmente tem que mostrar que é válida cada uma daquelas propriedades, tá? Com a exceção da última. A última realmente você não... Aline? Não, é Anne, né? Não, Anne. Desculpa, Anne. É Anne, né? Foi a Anne que perguntou, né? Deixa eu ver aqui em cima. Mil perdões. Anne Caroline. Anne Caroline, eu misturei Anne Caroline e coloquei a Aline, desculpa.
Mas tá tudo bem? Entendeu? Aliás, você já tinha respondido, né? Então, para você mostrar que uma árvore é rubro-negra, tem que mostrar cada uma daquelas propriedades, tá? Com exceção da última lá que eu botei, que só serve mesmo lá para os algoritmos, que é a raiz ser negra. Beleza? Mais alguma dúvida? Quando você adiciona um nó. Exatamente. Você olha para o tio quando você tem um problema do rubro-rubro, né? Porque quando você adiciona sempre um nó que é rubro, ok? Você sempre adiciona um nó rubro. Aí, se o pai desse cara que você adicionou ele for rubro, aí você tem aquele problema do rubro-rubro, né? Do pai com o filho. Aí você olha pro tio, tá? Você olha pro tio. Aí, se o tio dele for negro, você vai ter rotação. Aí pode ser simples ou então uma dupla. Mas se for rubro, aí só tem recoloração. Aí, claro, né? Essa recoloração ela pode ser aplicada até a raiz, entendeu? Ela pode ser aplicada até a raiz. Aí você simplesmente você está levando o seu problema para cima, né? Quando você faz recoloração, porque como você troca a raiz do avô do cara, né? Para rubro, né? Pode ser que o pai do avô do cara seja rubro também. Aí você vai ter que verificar lá o que é que você tem que fazer. Aí talvez você possa fazer novas recolorações ou então alguma rotação, tudo bem? Beleza? Ok. Mais alguma dúvida? Questão 9. Vamos então para a questão 9. Dê um exemplo de inserção na rubro-negra cuja recoloração dos nós se propaga até a raiz. Ok? Então você quer um exemplo de inserção em rubro-negra cuja a recoloração se propaga até a raiz. Essa questão aqui ela não é tão interessante, porque assim, se você for perceber, ele não coloca a altura da árvore, entendeu? Como ele não coloca a altura da árvore, então essas que... Por exemplo, deixa eu trocar aqui para o que a gente tinha já feito. Ó. Essa aqui que a gente fez aqui no começo, ó, essa aqui. Pronto. Ela fez uma recoloração até a raiz. Você concorda comigo? Só que aqui esse... Ô, professor, o senhor está respondendo a questão 8, eu pedi a 9. Ah, tá, desculpa, perdão. Então pronto. Mas aqui eu respondi a oitava questão também, então. Tá? Então aqui você pegou essa árvore, ela é válida também. Agora seria mais interessante você pensar em árvores maiores, tá? Vamos voltar aqui para a nona aqui, né? Determine o número máximo e mínimo de elementos que uma árvore B de ordem D, aqui eu pego o D estritamente maior do que 0, e de altura H maior ou igual do que 1, né? Pode conter. Então, eu quero o maior número e o menor número possível de elementos. Então, lembra que em uma árvore B, você tem os elementos, que são as suas chaves, que estão nas suas páginas, tudo bem? Então, basicamente você quer saber essa quantidade. Primeiro, vamos aqui para a quantidade máxima aqui. Deixa eu colocar na nossa lousa virtual. Então, vamos lá. Você quer a quantidade máxima que você pode ter, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, basicamente, você pode fazer daquele jeito que eu sempre faço com árvores binárias, tá? Mas aqui, no caso, vai ser a árvore B, tá? Aqui de uma ordem geral, que é D. Então, dado que você tem
a altura 1, ó, aqui eu vou colocar n aqui, que seria o número de elementos que você tem, o número de chaves que você tem. E aqui eu vou colocar o h, que seria a tua altura. Okay? Então aqui você tem a altura 1. Então qual o número máximo de elementos que você pode ter aqui nessa página? 2D. Okay? Por quê? Porque por definição você pode ter no máximo essa quantidade de elementos por página, tá? Então aqui você pode ter, sei lá, aqui você vai ter D chaves, né? 2D chaves. Então aqui você tem 2D. Ok? Aí se você quiser aumentar para a altura 2, então eu vou colocar a altura 2. Aqui você pode ter um filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. Aqui são quantos filhos que você pode ter aqui nesse total? Eu quero só a quantidade de filhos, eu não quero a quantidade de elementos ainda não, tá? Aqui você pode ter quantos filhos? 2D mais 1. 2D mais 1 filhos. Ok? Só que cada um desses filhos eu vou colocar a maior quantidade de chaves que eles podem ter, que é quanto? 2D. Ok? Então, ou seja, você tem 2D vezes essa quantidade aqui de filhos, que vai ser a sua quantidade de elementos lá no total. Tudo bem? Opa! Pera aí. Tive um problema aqui que eu apertei no negócio aqui, não tem nada a ver, gente. Voltei. Não, voltei não, desculpa. Pronto, voltei aqui de novo. Tá claro aqui, ó? Então que você tem 2D filhos. Então eu vou colocar aqui, ó. Você tem 2D vezes 2D mais 1. Ok? Elementos aqui. E claro, né? Você tem, ó. Deixa eu aqui apagar aqui, ó. Com a altura 2, né? Aqui eu peguei essa quantidade de elementos nesse nível e essa quantidade aqui de elementos nesse nível aqui, tá? Eu vou ter que somar esses caras aqui também para ter o total lá de elementos no final, tá? Mas enfim, vamos lá ver aqui agora o seguinte. E agora, quando eu tenho a altura 3, qual é a maior quantidade que eu vou ter aqui de caras aqui? Assim, ó, basicamente aqui a ideia, na verdade, é só contar o número de páginas que eu tenho, porque o maior número de páginas que o maior número de elementos de uma página que eu posso ter é 2D, tá? Então aqui eu sempre vou ter o 2D aqui vezes alguma coisa, né? 2D vezes alguma coisa aqui, tá? Aqui nesse nível aqui. Mas o fato é, eu vou ter quantos caras aqui? Ó, nesse nível aqui, ó, eu tenho 2D mais 1, 2D mais 1 páginas, ok? Para cada uma dessas páginas, eu vou ter mais 2D mais 1, 2D mais 1 filhos, né? Para cada uma dessas páginas, eu vou ter 2D mais 1 filhos também, que é a maior quantidade que eu posso ter, tá? Então, cada um desses caras aqui, eu vou ter 2D mais 1 filhos também. Então, se eu tenho 2D mais 1 aqui, e para cada um deles eu tenho 2D mais 1 aqui embaixo, então eu vou ter 2D mais 1 ao quadrado, tá? 2D mais 1 ao quadrado, páginas aqui, eu estou multiplicando por 2D, porque cada um desses 2D eu vou ter essa quantidade de elementos em cada página. Ok? Tudo bem? Então, se você for seguir, né, essa ideia, né, você vai ter aqui embaixo, aqui assim, né, aqui para o 4, né, 2D mais 1 elevado a 3, né? Tudo bem? Então, seguindo essa ideia, se você tem uma certa altura h, né?
Então, você vai até o 2D vezes D mais 1 elevado a H menos 1. Tá, ó. Então, aqui, ó, 2, 3... Não, aqui é... Desculpa. Deixa eu deixar de um jeito aqui para ficar mais claro, né? Aqui é como se fosse 1. Aqui como se fosse 2D mais 1 elevado a 0. Aí aqui, ó, você tem 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então aqui você tem H menos 1H. Tudo bem? Tá claro aqui então, gente? Então aqui a quantidade máxima que eu vou ter é exatamente, ó, esse somatório aqui. Ok? Então eu vou ter exatamente esse somatório, né? Que é, então, max aqui vai dar igual ao somatório do I variando de 0 até H menos 1, 2D, vezes 2D mais 1 elevado a I. Ok? Então, com isso aqui você já consegue responder a nossa pergunta, tá? Mas se você quiser desenvolver, dá para desenvolver. Por exemplo, esse 2D aqui, ó, ele não está dependendo do I, então ele pode sair. Ou então, simplesmente, você pode perceber que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma PG, né? Porque você sempre vai multiplicando, né? Então, a fórmula lá da soma da PG, né? Como é que é, né? É o primeiro termo, que aqui é quando o I foi igual a 0. Quando o I aqui foi igual a 0, aqui vai dar 1 e só vai ficar com um 2D. Você fica com um 2D aqui. Depois pega o 2D mais 1, que é a tua razão, eleva a quantidade de termos que tu tem. Tu tem do 0 até o H menos 1, ou seja, você tem H. Bota o menos 1, que é da fórmula. Depois, embaixo, você coloca 2D mais 1, que é a tua razão, menos 1. Isso aqui vai dar igual a 2D vezes, né? 2D mais 1 elevado a H menos 1. E aqui embaixo, quando você fizer essa conta aqui, né? Você vai cortar mais 1 com menos 1. Vai ficar com 2D. Então, esse aqui você vai cortar. Né? Você pode tirar. Que aqui no final das contas, ó, você pode concluir que vai ficar 2D mais 1 elevado a H menos 1. Ok? Então, essa aqui é a quantidade máxima que você tem. Tudo bem? Tá claro até agora? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Beleza. Então, vamos para a quantidade mínima agora, tudo bem? Então, essa aqui é a quantidade máxima. Ó, lembra que eu dei o D e dei o H. Então, na sua resposta é para você dar em função de D e H. Tudo bem? Não vai colocar... então o H sendo igual a 3. Não, aí não vai fazer isso não. O D sendo igual a 2. Não, tu vai dar em um caso geral também. Ok? Então, vamos lá para a quantidade mínima agora. A gente vai fazer basicamente a mesma análise, né? Para a quantidade mínima, lembra que na tua raiz, né? Na tua raiz, vou colocar o N e o H aqui também. Então, pronto. Na tua raiz, no mínimo, tu tem que ter um nó só. Um nó não, desculpa. Tu tem que ter um elemento só, uma chave só. Ok? Então, como eu quero o menor número de elementos aqui, então eu vou colocar um cara só lá na minha raiz. Tudo bem? Então, nos outros, né? No caso aqui, eu só vou ter 2 filhos, né? Lembra que se tu tem um certo número de chaves, tu vai ter que ter essa quantidade de chaves mais 1 filhos, ok? Então, aqui, se você tem uma chave, então essa página tem que ter 2 filhos obrigatoriamente, tá? E aqui, ó, cada cara desse aqui, cada um desses 2 aqui embaixo, como eles não são a minha raiz, né? Eu tenho que ter, no mínimo, metade de elementos da folha, tudo bem? Então, eu vou colocar
com metade de elementos possíveis nós da folha, ou seja, aqui no caso tem que ter D caras aqui, ó. D, aqui na minha raiz só tem 1, tá? Então aqui quando eu tenho uma altura 1, eu vou ter um elemento sozinho. E quando eu tenho altura 2, né? Aí eu já vou ter o D mais o D, né? Que é 2D aqui, que eu posso ter no mínimo D caras aqui e no mínimo D caras aqui. Tudo bem? Então, pronto, deixa eu continuar aqui o raciocínio assim, mas... Então tudo bem, professor. Aqui eu estou com certa dificuldade, por quê? Porque aqui eu tenho um elemento sozinho, né? E aqui eu tenho D e aqui eu tenho D, e eu sei que essas duas árvores aqui, ó, essas duas subárvores, né, elas vão ser iguais, né? Elas vão ser exatamente a mesma coisa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver uma delas, né? Depois, basicamente, eu só faço recalcular, tá? Ou então, para você que gosta de fazer recursão, né? Para você ter uma certa quantidade, vamos dizer assim, um T de HD, que seria a quantidade total de elementos para uma certa árvore que tem altura H, você iria somar 1 mais a menor quantidade que você pode ter desse cara aqui e desse cara aqui. Só que a diferença não vai dar a mesma recursão não, tá? Desculpa. Não, eu não vou ser totalmente fiel não, porque senão ele vai pegar um aqui também. Então esqueçam isso, tá? Mas enfim, então vamos lá, né? A diferença, ó, deixa eu continuar aqui, né? Então eu vou desenvolver aqui para um lado, que vai ser a mesma quantidade para o outro, ou seja, é só eu multiplicar por 2 lá no final das contas. Então aqui, como eu tenho um D chaves, então eu vou ter D mais 1 filhos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, D mais 1 filhos. E aqui também, obviamente, vai ter D mais 1 filhos também. Então aqui eu só vou multiplicar por 2, ó. 2 vezes. Aí você teve para cada um desses caras aqui, né? Para cada um desses caras aqui, você teve D mais 1 filhos, não foi? Só que para cada um deles aqui você vai colocar quantas chaves. Você vai colocar a quantidade mínima possível, que é D. Tudo bem? Então aqui você vai multiplicar por D. Então eu coloquei esse 2 aqui porque essa mesma ideia ela vai se repetir aqui, tá? Ok? E deixa eu só tirar isso aqui, porque pronto. Ok? Então pronto. Aqui eu tenho D mais 1 filhos, né? Então desses D mais 1 filhos aqui, acho que eu vou colocar assim para ficar mais claro, porque aqui parece que tem uma chave grandona, né? Para cada um deles aqui, né, ó, você vai ter D mais 1 filhos aqui. Você vai ter D menos 1 para cada um deles aqui também, ó. Filhos também. Ok? Então você vai ter quantos filhos? Aqui em cima você tem D mais 1. E para cada um desses caras aqui você tem D mais 1 aqui também. Ou seja, você tem D mais 1 ao quadrado, tá? Então aqui você vai para D mais 1 ao quadrado. Só que para cada um deles você vai ter D chaves lá, que é o mínimo que você pode ter. Então você tem que multiplicar por D. Então é D mais 1 ao quadrado, né? Vezes D. Tudo bem? Aí, como você vai ter a mesma quantidade desse lado aqui, você vai multiplicar por 2 também. Ok? E sempre que você for ficar com essa mesma ideia, né? Deixa eu tirar esse aqui e colocar 2D aqui, ó.
E deixa eu rearrumar isso aqui também. Você vai ficar com 2D vezes D mais 1. Aí, para cada um desses outros caras aqui, você vai fazer seguir o mesmo procedimento, que é D mais 1 para cada páginas que você tem aí. Tá? Aí você vai concluir que você vai ficar com D mais 1 ao cubo. Só que cada um tem D chaves e como você tem o outro lado, você vai multiplicar por 2 também. Tá? Então, aqui continuando, né? Seria mais ou menos... Opa! Seria mais ou menos assim essa ideia aqui. Né? Então, quando h é igual a 1, quando h é 2, 3, e aí vai. Tá? Então, como é que você vai concluir aqui, né? Ó? Só colocar aqui é a mesma coisa que isso elevado a 1, aqui D mais 1 elevado a 0, né? Isso aqui eu vou deixar quieto e não vou fazer nada, porque ele é um caso especial, tá? Então, quando você tem a altura h, ó, quando você tem a altura h, você vai ter o 2D vezes D mais 1 elevado a h menos 2, tá? Lembra ó, que você teve o 0, 2, o 1, 3, o 2, 4, o 3, 5. Então, você vai ter o h menos 2h. Então, a quantidade mínima, ó, deixa eu botar aqui menor, vai ser exatamente esse somatório aqui. Tudo bem? Então, vamos fazer ele agora. Então, o mínimo aqui vai ser igual a 1. Lembra do 1, tá? Mas, aí depois você tem esse padrão aqui, ó. Lembra do 2D vezes o D mais 1. Então, você vai ter a variação do 0 até o h menos 2 de 2D vezes D mais 1 elevado a I. Ok? Então, vamos fazer aqui as contas. Então, fica com 1 mais... Aí, isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é uma PG. Que tem essa razão aqui que você sempre sai multiplicando D mais 1, tá? Então, o primeiro termo dela é quando I é igual a 0. Quando I é igual a 0, esse pedaço aqui é igual a 1, né? Então, você fica só com 2D. Aí, vezes a razão, você vai pegar a fração, pega a razão, que é D mais 1, e eleva a quantidade de elementos que você tem. Você tem do 0 até o h menos 1, h menos 2, né? Então, você tem h menos 1 elementos. Bota o menos aqui embaixo que é da fórmula. E aqui embaixo você vai colocar a razão, que é D mais 1 menos 1. Ok? Então, aqui você vai ficar com 1 mais 2D. 2D aí vezes D mais 1 elevado a H menos 1. Menos 1 sobre D. Então, aqui no final das contas, você ficou com 1 mais esse D vai com esse D aqui, né? Então, você vai ficar com 2 vezes... Opa, aqui eu fiz errado, não foi aqui. Pronto, é assim. Ok? Você vai cortar esses dois aqui. Aí o 2, o D, né? O 2, né? Ele vai multiplicar somente esses caras aqui. Vai ficar com 2 vezes D mais 1 elevado a H menos 1 menos H menos 1. Aqui fica com 1 mais 2 vezes D mais 1 elevado a H menos 1 menos 2. Então, aqui ficou com 2 vezes D mais 1 elevado a H mais 1 menos 1. Pronto, aí daí não tem o que fazer mais, tá?
Ok. Tá claro? Quem acompanhou, levanta a mão. Tu tá enxergando, Luiz Fernando? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Não? Mais nenhuma dúvida? Podemos finalizá-lo então? Colocar na lista rapidão, professor. Ah, desculpa. Pronto. Tá, Luiz Fernando. Entendeu tudo certo mesmo, Anne Caroline? Anne Caroline, tá? Não é a Aline, não. Vai sim, viu, Pedro Lucas? Ela vai lá pro canal sim. Assim que eu terminar aqui, eu já coloco lá. Ok, então, gente, podemos finalizar a aula, então, já que não tem mais dúvidas. Só recapitulando que a próxima aula seria a apresentação do trabalho. Aí na próxima aula, que é daqui uma semana, a nossa prova. Depois a apresentação do trabalho de novo e depois a segunda chamada. Tudo bem, pessoal? Pedido pra operar aí. Estou esperando. A apresentação não é gravada? A apresentação que você fala do trabalho, né? Sim, do remoto é. Eu estou falando que seria equivalente à apresentação se fosse presencialmente, tá? Ok? No caso, a gente está fazendo no formato remoto. Você poderia só dar um resumo aí da 12, só pra. Acho que ela pega o resumo geral de todo o conteúdo. A 12. Compare as árvores binárias de busca, né, simples, né? Aí tem a AVL, você tem que comparar, no caso seria a ABB normal, a AVL e rubro-negra, considerando consulta, inserção, remoção e balanceamento. Ok? Basicamente, a árvore binária de busca simples, a ABB normal, ela não tem balanceamento. Ok? Então, uma consulta, uma inserção ou remoção nela, a gente que tem que no pior caso, né, vai ser O de N, tá? Lembra que ela não é balanceada, então vai ser O de N, porque simplesmente você pode ter... Aí é complexidade. Você pode ter... aqui fala consulta, inserção e remoção. Então, um jeito de você comparar seria o quanto elas duram, né, em cada uma dessas operações e o que elas fazem. Tá? Aqui no caso eu estou comparando a ABB, que não é balanceada, né, porque ele quer esse balanceamento aqui. Tá? Então, no caso, a ABB ela não faz. Tá? Como ela não faz, então não necessariamente ela vai ser balanceada.
isto é, ter a altura O de log n, tá? Tudo bem? Agora, a AVL e a rubro-negra, elas são balanceadas. Tudo bem? Então, como elas são balanceadas, eu tenho que a consulta, né, a busca, né, a inserção e a remoção vão ser O de log n, tá? Porque log n é a altura que elas têm. Então, essa é a diferença entre a BB simples e as árvores que são balanceadas. Agora, a gente tem que fazer também a comparação dessas duas árvores que são balanceadas também. Tá? Então, a AVL e a rubro-negra, é basicamente uma busca nelas, é praticamente a mesma coisa, porque você só sai vendo lá, né? Se você conseguir encontrar a chave, se for menor, vai para a esquerda, se for maior, vai para a direita. Como elas têm a altura O de log n, tudo bem? O de log n, então, claramente a gente vai ter que a busca ela vai ser O de log n. Okay? Na inserção, quando a gente faz uma inserção em uma árvore AVL, né? Quando a gente faz inserção nessa árvore AVL, a gente vai fazer rotação se tiver algum problema no BAL, né? Ok? E o que é que pode acontecer em uma inserção na AVL, né? Você pode fazer, né, rotações que vão lá do canto que você inseriu, lá embaixo, lá na sua árvore, né, até lá em cima. Ou seja, essas rotações elas podem serem propagadas, né, até a sua raiz, ok? E isso não acontece na sua árvore rubro-negra, tá? Você não vai ter rotações lá na sua árvore rubro-negra até o final, não, tá? Por quê? Porque simplesmente quando você faz uma rotação simples ou então dupla, né? Você tem que o cara lá, né, que seria equivalente ao avô do cara, ele simplesmente vai ser negro, né? Tudo bem? Ou seja, ele vai fazer no máximo uma rotação. Tudo bem? Então, que quando você faz o balanceamento lá na AVL e na rubro-negra, você vai ter essa diferença. Lá na AVL, você pode ter várias rotações, né, até chegar lá na sua raiz. Só que a rubro-negra não. Você vai fazer uma rotação simples ou então uma dupla e já vai resolver o seu problema. Ok? Só que em vez disso, né, aqui na nossa árvore rubro-negra, né, é evidente que você não tem cor aqui, mas você tem o BAL, né? E talvez quando você faça alguma inserção ou então alguma remoção, né, talvez você vá ter que modificar vários BALs, né? Especificamente o caminho que você percorreu lá da sua raiz até onde você inseriu ou então até onde você removeu, tá? Talvez você tenha que modificar os BALs de todos esses caras aí. E lá na rubro-negra tem as cores, né, que você pode fazer essa recoloração também, ok? Então, você pode fazer essa troca de BALs lá na VL, da sua raiz, né, até a sua folha, em uma remoção ou então em uma inserção. E você tem o mesmo lá na sua rubro-negra para você fazer recolorações até a sua raiz, ok? Mas rotação não. Rotação você pode ter várias rotações que vai lá das suas folhas até a sua raiz e lá na sua rubro-negra não. Você tem a absoluta certeza de que você vai fazer no máximo uma rotação, tá? Você pode fazer várias recolorações, aí a primeira rotação que você tiver lá, você vai parar e não vai fazer mais. Tá claro? Então, assim, basicamente essas são as diferenças, tá? Então, eu primeiro diferenciei a árvore binária de busca simples, dessas duas árvores que são balanceadas, e depois eu fiz a diferença entre essas duas árvores que são balanceadas, ok? Assim, eu não vou escrever isso, tá? Mas o que eu estou falando aqui
é o suficiente para você compreender tudo, né? E que você possa escrever essa ideia. Tá claro, Luiz Fernando? Quem entendeu aí, levanta a mão. Ok. Então já estão craque para saber fazer tudo em AVL e árvore rubro-negra, né? E árvore B também, né? Mais alguma dúvida? Trabalho tem peso 2, né, professor? Trabalho tem peso 2 na média final. O senhor não vai passar nenhuma coisa tipo, valendo ponto não, né? Sim, eu vou passar os 2 trabalhos e 2 provas. Não, o professor disse que poderia ter como complementar lá no plano, mas acho que não vai ter. Acho que era lista, alguma coisa assim. Não, não. Não, a lista vale como frequência, né? Sim, basicamente algumas questões da lista. Ok, então, mais nenhuma dúvida? Então podemos finalizar a aula. Ok, então pronto, pessoal. Ó, estudem lá, tá? Façam um bom trabalho, tá? Façam tudo certo. Eu acredito que esse seja mais tranquilo do que o outro, né? Eu acredito que a maioria já deva ter até acabado, né? Teremos aulas depois dessa? Sim, é o que eu falei, né? Próxima aula seria de apresentação nesse formato presencial, só que a gente não vai ter, então você vai ter esse tempo para você se dedicar ao seu trabalho e ao estudo para a prova. Aí depois a outra aula vai ser daqui uma semana, né? Que vai ser a prova. Depois vai ser a apresentação lá de trabalho novamente, que eu acho que é o tempo limite lá para o trabalho para vocês fazerem. Ou seja, passando essa semana. Não, hoje é quarta, não, hoje é terça, né? Então vai ser quinta-feira que vem, né? Aí passando essa quinta na próxima vai ser o dia final lá para o trabalho, depois vai ser a segunda chamada, ou seja, acho que daqui a 15 dias a segunda chamada da prova 2. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter essas aulas, né? A gente não tem mais aula de conteúdo, tá? Tô preocupado com PA. Amanhã a gente vai ter uma aula legal de PA. Então vamos finalizar aqui a aula, tá? Então um forte abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus, estudem, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Valeu, pessoal.